talvez não é muito tema, porque como eu falo muito pouco, né, vocês já têm essa experiência. Na minha casa eu sou chamado de caladão da família, por exemplo. Então seguramente não vai fazer muita diferença. Eu também queria então agradecer, temos pessoas novas. Queria sobretudo aqui anunciar a presença aqui do Gilmar, que veio de Toledo, no oeste do Paraná, especialmente para o nosso curso. Fica bem longe, está assim uns 500 quilômetros de carro, mais ou menos, né? Por aí. Quantos? 550, pois é, não é pouca coisa. E queria então dizer que hoje o nosso livro é o livro de Jó, que está na Bíblia. Mas antes de entrar nesse assunto, porque nós vamos ter hoje, por causa do inusitado de ser um livro bíblico, nunca foi até hoje, né? Eu queria aproveitar, antes de qualquer outra coisa, dizer que eu também estou ligado a um outro programa aqui em Curitiba, que é o programa de grupos de estudo da BRH. A pessoa que é nossa colega aqui no curso e que representa a BRH é a Zaida Borba, que está ali. A Zaida é gerente executiva da BRH Paraná e ela é minha parceira na organização dessa atividade. Essa atividade, ela tem o mesmo objetivo desse nosso grupo aqui. Ela é feita só com uma metodologia diferente, né? Nessa atividade, nós temos lá dois tipos de curso. O primeiro todos vocês acho que receberam, a maioria deve ter recebido aqui esse folheto na entrada. A primeira modalidade que nós fazemos lá é a leitura de um livro inteiro durante 6 meses, nos reunindo cada quinzena uma noite. Então, para vocês terem uma ideia do que vai ser oferecido este semestre, agora no início de agosto já começa. Então, eu, por exemplo, farei então a leitura desse livro aqui, chama-se Tratado de Simbólica, do Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos, para quem não sabe, é o maior filósofo das Américas, brasileiro. Não há nenhum filósofo nos Estados Unidos que se equipare a Mário Ferreira dos Santos. Então, se houve alguém nas Américas que pode ser chamado de filósofo, é este homem, já falecido, paulista de Tietê, que escreveu uma obra incrível. Ele tem uma filosofia chamada Filosofia Concreta, e ele é, sobretudo, um estudioso de simbólica. Então, esse livro aqui, Tratado de Simbólica, é o livro que nos permite compreender que a nossa realidade, a realidade do mundo que nos cerca, é estabelecida por um certo conjunto de leis, e estas leis estão simbolicamente expressas nos números. Então nós temos aí para cada número um certo valor substantivo, de substância, desculpem, melhor não falar substância, pode gerar uma confusão. Temos um valor qualitativo para todos os números. Essa é a missão do grupo de estudos. Acho que é um pouquinho mais alto, minha voz está meio ruim. Então, esse é o livro de que eu tratarei durante 6 meses. Vamos então nos reunir durante 10 noites. Há aqui algumas pessoas presentes que já são alunos dessa atividade há um bom tempo. Temos ali o Rubens Silvac, o Cláudio, que está ali. O João já foi aluno de um curso, o Luiz, frequentemente, o Marco também. O Fernando também já foi aluno dessa atividade. Que mais que nós temos? A Eliane é presentemente aluna. Estamos terminando a Divina Comédia. Então eu estou aí lá com um grupo de heróis que durante 18 noites leram comigo a Divina Comédia inteiramente, acabando a Divina Comédia na próxima segunda-feira com a leitura dos 7 últimos cantos que restaram. Uma experiência única vida, seguramente inesquecível, coisa difícil de fazer sozinho, porque a nossa vida nos impede, não nos dá as condições de pesquisa para fazer isso. Lemos lá durante 6 meses, nos reunindo quase toda segunda-feira para fazer isso. No segundo semestre, o programa volta à normalidade, quer dizer, os encontros são sempre quinzenais, 10 encontros ao longo do segundo semestre. O segundo livro que será tratado lá, que está sendo oferecido pela BRH, é o livro Os Criadores, do autor chamado Paul Johnson, que já havia escrito um livro monumental chamado Intelectuais,
E esse livro vai ser conduzido pelo Eloy Zanetti, que é um publicitário conhecidíssimo em Curitiba, e que irá misturar a leitura do livro com exercícios de criatividade. Eu diria que quem gosta do assunto, quase imperdível. Há um terceiro grupo de leitura, que é do livro Música, Cérebro e Êxtase, feito com o maior especialista aqui em Curitiba em música teórica e nos aspectos físicos da música, que é o Geraldo Cavalcante, que além de ser músico, físico acústico. Ele é inventor desses relógios que andam pela cidade, que medem poluição sonora. E é o terceiro livro. Ele promete, então, intercalar a teoria com alguma coisa de apreciação musical. Então, esses três aí são 3 livros que serão lidos ao longo do semestre em 10 encontros. Como são em dias diferentes, quem quiser pode fazer os 3, tá? Não está proibido. A par desta modalidade de leitura de um livro inteiro, há uma segunda modalidade que nós estamos chamando de oficinas, que são grupos de pessoas que se reúnem para fazer alguma coisa prática. Por exemplo, o Mauro Zanata, quem esteve aqui no último encontro, pode lembrar dele, esteve aqui presente nos Demônios. O Mauro Zanata vai fazer uma oficina de teatro, vai fazer exercícios teatrais durante 10 encontros, sempre 10 encontros quinzenais, para treinar, para desenvolver a capacidade de expressão pessoal das pessoas. Mauro Zanata é o diretor da Escola Paranaense do Ator Cômico e é um dos atores mais competentes aqui de Curitiba. A segunda atividade é com a Rita Ivoti Ortega, que vai ensinar os brasileiros interessados em fazer negócios no Mercosul a não passar tanta vergonha quanto passam, porque como os brasileiros não se acham latino-americanos, e você não vai nunca ouvir um brasileiro se apresentar como tal, se alguma coisa que nos arrepia é a possibilidade de sermos latino-americanos. Portanto, isso aliás, pelo que se saiba, é completamente insolúvel. A língua faz gerou uma impossibilidade de convívio tamanho, mas a Rita Ivoti, inconformada com isso, vai municiar os brasileiros interessados em fazer negócios no Mercosul a compreenderem a cultura dos países de língua espanhola, como é que eles pensam, o que é falta de educação, o que não é, o que é etiqueta nesses países todos, como compreender bem o processo histórico, enfim, vai fazer um curso para tornar alguém que tenha interesses comerciais no Mercosul capaz de fazer isso, passando pouca vergonha. De preferência nenhuma, né? De preferência nenhuma. Aí nós temos aí uma outra atividade com o Vitor Caruso Júnior, que é uma atividade de gestão de conflitos. Então ele vai fazer oficinas e vivências para pessoas que estão muito preocupadas com isso. Se você for gestor de recursos humanos, você é tipicamente um frequentador disso, porque o que são os departamentos de recursos humanos a não ser uma mistura de muro de lamentações com o Tribunal de Pequenas Causas, né? Então só isso na prática, né? E por último temos aí já um curso consagrado lá na BRH, que é um curso de Business English, que é uma outra maneira de você não parecer muito brasileiro falando inglês, entendeu? O sujeito que fala assim em inglês, not with me guitar, você já sabe que é brasileiro, que está querendo falar comigo não violão, né? E isso não vai funcionar em lugar nenhum. Então há determinados defeitos, certas atitudes que os brasileiros fazem que são reveladoras da sua origem. A nossa professora então lá, a Regina Fukamati, que embora chame assim não é japonesa, ela tem uma vivência internacional enorme em países anglo-saxônicos, morou muitos anos no exterior, e ela então vai ajudar os interessados. Tanto o curso de espanhol quanto esse são feitos nas línguas ditas originais. Esse curso é tudo todo em inglês, então tem que saber algum inglês, e o curso lá do Mercosul é feito todo em espanhol. Não se fala português em nenhum dos dois cursos. Então, essas são as ofertas que a BRH está propondo aí para o segundo semestre. Então, tem para todos os gostos. O nosso programa é bem ecumênico,
E todos os cursos têm a mesma estrutura. São 10 encontros. A Mônica também teve no curso do René Guénon, no Reino da Quantidade, né? E capaz até estar esquecendo mais pessoas aí. E o Anatório, o Anatório fez todos até agora, né? Então, o que há é que há aí cursos que são leituras de livros, e há cursos que são de oficinas práticas. Todos eles funcionam numa base quinzenal, num dia fixado. Sempre segunda-feira, pula uma, segunda é outra, pula uma é outra. Ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Quarta-feira não tem. Ou é segunda, terça ou quinta, na verdade. Só tem essas 3 noites. E são muito bons. Eu acho que vocês, se eu fosse vocês, faria todos os 7. Né? Então, para obter informações práticas, como primeiro reservar lugar, porque são cursos para pouca gente, não pode ter mais que 10, 12 pessoas. Então vocês, por favor, agendem no telefone da BRH. Qualquer dúvida com relação ao que está aqui, vocês, por favor, aí falam com a Zária, que está ali do lado, né? Ela fará todas as informações necessárias. E está aqui chegando o seu Romildo Rufato. Queria agradecer que ele veio, um grande amigo meu, que está aqui nos brindando com a presença. Margarete, sejam bem-vindos. Muito bem, então estão aqui lançados então oficialmente os grupos de estudo da ABRH para o segundo semestre de 2007. Então, feito isso, né, conversado sobre isso, eu queria então entrar no assunto de hoje. Está aqui o Tratado de Simbólica do Mário Ferreira dos Santos, o livro de 1957, mas nós vamos dar um jeito de colocar na mão de todo mundo um livro. Não tem para comprar novo, um livro é meio assim, não que seja muito velho, 57 até bem jovem, né? Não é isso? Mas que não se encontra mais aí no mercado para comprar. Mas é monumental. Eu queria então começar dizendo que, como eu sempre insisto logo no início de todo o nosso encontro, eu sei que eu pareço chato, mas eu não queria deixar claro isso. Esse não é um curso de literatura, esse é um curso de cultura. E por ser um curso de cultura, ele não está muito preocupado em trabalhar apenas com obras literárias no sentido comum da palavra. Então, eu já disse a vocês algumas vezes, eu vou agora insistir nisso, que isso que nós chamamos de conhecimento, ele está presente na humanidade em mais de uma fonte. Então, as fontes, genericamente falando, onde você obtém conhecimento são as seguintes. Primeira fonte de conhecimento é aquilo que se chama de tradição. Tradição é um nome genérico que a gente quase nunca ouve e que engloba aquilo que está nas grandes religiões, como, por exemplo, o livro de Jó, que é o livro que nós veremos hoje, como aquilo que está nos ditos tradicionalistas. Por exemplo, no Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos estamos falando aqui de conhecimento pitagórico no sentido de até pré-pitagórico, porque Pitágoras, na verdade, se é que existiu essa pessoa, apenas atualizou um conjunto de coisas muito mais velhas que ele. Então, quando eu digo tradicionalismo, estou falando do René Guénon, estou falando do Fritjof Schwann, estou falando do Mário Ferreira dos Santos, estou falando de Pitágoras, enfim, dessas fontes que são ditas, que refletem coisas muito antigas e que estão nas grandes religiões. E quando eu estou falando de grande religião, eu estou falando apenas daqueles grandes movimentos religiosos que têm algumas características que podem ser chamadas de religião. Eu não estou falando aí de coisas aí que são duvidosas ou são meras seitas. Eu estou falando daquelas, digamos, manifestações densas e completas do fenômeno religioso, como é o cristianismo, como é o hinduísmo, como é o budismo, como é o judaísmo, como é o islamismo. A primeira fonte, portanto, de conhecimento humano vem do conhecimento tradicional, que na prática está ou nas religiões ou nos tradicionalistas, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos. A segunda fonte de conhecimento humano vem da filosofia. E se você quiser, aí você escolhe se você chama a ciência de um capítulo da filosofia, o que é perfeitamente legítimo, ou se você inventa uma terceira categoria chamada ciência. Porque
rigorosamente falando, a ciência é apenas um pedaço da filosofia que, por ter uma delimitação muito estreita de objeto e de metodologia, acaba funcionando assim meio com uma cara própria. Mas vamos chamar aqui, nesse momento, também não é esse o assunto do dia, né? Vamos dizer que a segunda fonte de conhecimento humano está no conhecimento filosófico, de que a ciência é um capítulo. É muito diferente o conhecimento filosófico do conhecimento tradicionalista, embora possa chegar na mesma conclusão pelos dois caminhos. Então, quando o Boécio diz para você que para Deus todos os momentos são simultâneos, ele faz essa conclusão a partir de um raciocínio filosófico. Quando você pergunta a mesma coisa para um físico, ele dirá que Deus tem velocidade infinita, que vem dar exatamente na mesma. Então, às vezes, você chega, como o conhecimento na verdade é um só, há apenas uma diferença nos caminhos pelos quais você faz. O Fernando que está ali, que já foi para Santiago, fez o caminho de Santiago. Fernando, não me deixe errar dessa vez. Quantas vezes, Fernando? 3 vezes. Ele fez o caminho de Santiago por 3 caminhos diferentes. Compreendeu? Quer dizer, ele chega a Santiago igual, só que ele escolheu 3 vias diferentes. Então a mesma coisa é do que eu estou falando aqui. O conhecimento humano vem, ou, número 1, vem da tradição, número 2, vem da filosofia, incluindo sob esse nome também a ciência, e a terceira fonte é a literatura. Eu posso chegar à mesma conclusão sobre a natureza de Deus por um bom romance escrito por alguém que foi capaz de entender isso. Então, é claro que cada coisa dessas tem sua agenda própria, né? No entanto, não há outros meios de se obter conhecimento nesse mundo a não ser por essas 3 vias. Como nós aqui estamos preocupados com a cultura, portanto com o conhecimento, para nós é um pouco indiferente com o meio pelo qual a coisa vem. É por isso que nós misturamos aqui ensaios filosóficos com obras literárias puramente falando, e com hoje um exemplo de uma obra da tradição, que é a obra chamada O Livro de Jó, que está aí no Velho Testamento. Eu imagino que a maioria de vocês sejam cristãos, então é muito provável que vocês já tenham entrado em contato com isso, mas o nosso método aqui, você sabe como funciona, a gente nunca supõe que vocês conheçam o assunto, por razões apenas de prudência, né? E então vamos fazer uma leitura de um certo resumo da obra. Nesse caso aí, fazer o resumo foi muito difícil, porque eu fiquei naturalmente constrangido de editar Deus. Né? Não, é uma coisa difícil fazer isso. Porque editar o Dostoiévski eu faço com a maior cara de pau do mundo. Agora, editar Deus, né, é um pouco difícil. Você entrar no mérito, você deve resumir. Então o que eu acabei fazendo foi quase uma transcrição de tudo, com exceção da parte, porque a obra ela é dividida como se fosse uma obra dramática. Ela é escrita em prosa no prólogo e em prosa no epílogo. E no meio tem uma parte poética que é um grande debate entre Jó e 4 pessoas que se apresentam para tentar explicar por ele por que é que ele era tão mal, qual é a razão dele ser assim. Mas mesmo assim, vocês receberam aí o resumo, todos devem ter o resumo, alguém não tem o resumo? Todos têm, né? Aí vamos fazer também uma cronologia de Deus. Eu achei que não era bom fazer isso. Era melhor não entrar nessa, tá? Porque isso não ia acabar dando certo. E, no entanto, sobre a obra em si, tem algumas coisas interessantíssimas. A obra, ninguém sabe quem escreveu, as maiores apostas são que tenha sido Moisés, embora isso não se saiba. Esses livros muito antigos são como as pinturas antigamente, ninguém assinava. Né? Número 2, também não se sabe muito bem quando foi feito. A maior digamos, a teoria mais crível é de que foi feito depois do exílio da Babilônia, até porque é uma obra muito boa para quem passou muitos anos de desgraça, como os judeus exilados da Babilônia. E isso significa que esta obra terá sido escrita nos anos 400 antes de Cristo. 400 é alguma coisa mais para 400 do que para 500. Embora o exílio na Babilônia tenha sido nos anos 500. Mas ninguém sabe isso de verdade. Mas você pode pressupor que é aí que tem alguma coisa como 2.400 anos, o que para assuntos do Velho Testamento
até que não é tão velha assim. É, na verdade, um dos livros mais novos do Velho Testamento. Ela é estruturada em 42 capítulos, como qualquer livro da Bíblia é estruturado em capítulos. E ela é composta, como eu tinha dito, de um prólogo e de um epílogo, e no meio de um recheio, que é um recheio poético, que faz, então, que discute no meio, né, faz um debate sobre o que havia acontecido com Jó. Uma coisa interessante sobre esta obra é que ela está muito próxima, cronologicamente, do teatro trágico grego. São mais ou menos contemporâneas. Como nós vamos ter no próximo encontro Prometeu Acorrentado, e o fato de que o livro de Jó está bem antes do Prometeu Acorrentado não é um fato gratuito, mas fizemos de propósito para poder até mesmo fazer uma comparação entre a ideia cristã de Deus e a ideia cristã dos gregos, que é o que aqui nos interessa aqui. E tanto é assim que vocês notarão que no teatro grego existe uma coisa chamada coro. Coro é um grupo de pessoas que até hoje se faz assim, né, que fala no fundo da cena, e o coro representa a voz do povo. A função do coro é representar a opinião pública, a opinião da população. Pois aqui no nosso livro de Jó, os três amigos de Jó, de alguma maneira, também representam isso. Também representam uma espécie de coro grego, para mostrar que há aí mais uma coincidência interessantíssima entre o livro de Jó e o modo como ele foi escrito literariamente e o teatro grego. É claro que as coincidências param aí, porque são obras muito diferentes, com objetivos diferentes. Mas, enfim, é mais ou menos assim que está estruturado o nosso livro de Jó. Chegou então o Rubens Portugal. Tudo bem? Bem-vindo. Tá? Prazer muito grande. Cassiano, acho que você podia, talvez aqui, não sei, onde for mais prático aí. Isso, muito bem. Prazer grande, Portugal. Então, ótimo, tá? Que bom. Tá? Muito bem. Então, apenas como uma última observação antes de começar a ler a nossa história, eu queria lembrá-los que a estrutura de toda a obra, de toda a Bíblia, vocês sabem que a comédia grega, a tragédia grega, é estruturada como se tudo acontecesse ao contrário da comédia. Né? O que é comédia? A comédia é uma situação típica em que alguma coisa está bem, daí há uma desgraça, depois a coisa melhora. É como se fosse um U. Reparem que a estrutura da comédia é um U. A estrutura da Bíblia e do cristianismo também é assim, porque nós estávamos bem no paraíso perdido, aí há a queda, e no final, quando vier o juízo final, nós vamos melhorar. Então, a estrutura da Bíblia também é feita em U. A estrutura em U é exatamente contrária à estrutura da tragédia, porque na tragédia é o contrário. A tragédia é assim, você de alguma maneira está mal, aí você melhora, daí você piora. Que é a estrutura da tragédia grega, assim, todo mundo se dá mal no final. Pois o cristianismo é o contrário da tragédia grega, porque o cristianismo é aquela situação em que, apesar de tudo, nós salvamos a nossa alma. Não esquecer que é o que acontece exatamente com Jó. Jó era um sujeito muito rico, tinha muitas posses, nós veremos aqui em seguida, e acontece com ele um desastre total. No final dessa história toda, de todas essas tribulações que vocês verão, Jó sai redimido, sai no final vencedor. Ou seja, para Jó, a estrutura do livro de Jó é mais ou menos a estrutura da própria Bíblia, corresponde à estrutura da própria Bíblia. Feitos esses comentários iniciais, eu queria convidá-los então para nós lermos o resumo do livro de Jó, lembrando que eu mantive a maior parte das coisas tais como estão lá, e usei a mais importante tradução em português, que é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, essa tradução que está naquele livro da Enciclopédia Barça. Quem tem a Barça, que deve ser todo mundo, quase, né, tem lá uma Bíblia da Barça. Essa tradução da Barça é do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é um português há muito tempo falecido, que era da corte do Pombal e que fez o maior esforço
digamos, o mais significativo esforço de tradução da Bíblia. Não só pelo próprio processo de tradução, mas porque ele recheou a obra inteira de observações e comentários absolutamente imprescindíveis para entender o texto. Então, essa é, na opinião desse curso, quem quiser comprar uma Bíblia e não tem ainda, se você comprar uma Bíblia, compre a tradução do padre Antônio Pereira Figueiredo. Apesar de ser já muito antiga, não demonstra o peso dos anos, tá? E é a tradução que nós usamos aqui para fazer esta transcrição. Então, a história, me permitam que eu leia aqui o caput aqui em cima, né? Embora de modo conjectural, estima-se a criação do livro de Jó no século seguinte ao do exílio babilônico, que ocorreu entre 587 e 538 a.C. Esse exílio foi de uma gravidade tão grande, para vocês terem uma ideia, os judeus desaprenderam o hebraico. Tiveram que reaprender o hebraico, tiveram que reestruturar a língua, usando como base a própria língua árabe, que é uma língua prima, né, do hebraico. Foi tão grave, que quase Israel perdeu aí as suas características culturais. A obra está estruturada como um drama em 3 atos, antecedidos de um prólogo e seguidos de um epílogo. Faltou um Fzinho ali. Seguidos, por favor. O conjunto está dividido em 42 capítulos. Embora o ambiente da ação esteja impregnado de monoteísmo judaico, há uma boa chance de nem Jó, nem seus interlocutores serem judeus. Não se tem certeza de que Jó é de fato judeu. Ninguém sabe quem ele é. O que é seguro é que eles raciocinam como se fossem judeus. Quer dizer, eles raciocinam em termos dos conceitos religiosos judaicos. Essa gente de que se fala aqui deveria ter morado em algum lugar do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão é a divisa natural entre Israel e os seus vizinhos, né? A Cisjordânia, por exemplo, e Transjordânia, né? Cisjordânia e Transjordânia. Então, essa gente aqui deve ter sido um conjunto de povos tribais, de natureza não judaica, de raça não judaica, mas que, de alguma maneira, estavam ali unificados pela ideia do monoteísmo, embora ninguém saiba isso. A cidade de Rus, palco dos acontecimentos, estaria a leste da Palestina, possivelmente na Arábia, onde hoje é a Arábia, né? A tradução utilizada nesse resumo é do padre Antônio Pereira Figueiredo, a tradução da Barça, que é sempre a melhor na dúvida. Segundo o Northrop Frye, o livro de Jó ocupa um lugar de um gênesis poético e profético. Então nós vamos ler o livro de Jó e lembrando, né, que é um escrito bíblico, portanto é completamente simbólico e poético, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência para entender tudo. Mas não é difícil, eu fico aqui ajudando nos pontos mais graves, e a gente começa a ler então aqui, como sempre, pelo Anatório. Anatório, por favor. Tá? Vamos lá. Virtude e prosperidade de Jó. Havia um varão na terra de Rus, por nome Jó. E era este um varão sincero e reto, e que temia a Deus e se retirava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentas, e a família numerosíssima. E este varão era grande entre todos os orientais. O que significa que Jó não era judeu. Esse é um ponto do qual se desconfia, porque um judeu refere-se para um oriental, para um judeu, é quem mora do lado do Rio Jordão. É uma tribo semítica qualquer, mas não judaica. Essa é a principal razão pela qual se desconfia do não judaísmo de Jó, embora isso também não faça a menor diferença, não tem a menor importância, tá? É completamente secundário. E os seus filhos vinham e se banqueteavam em suas casas, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para virem comer e beber com eles. E tendo decorrido o curso de dias,
de banquete, mandava Jó chamar seus filhos e os purificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos a cada um deles. Porque dizia: talvez os meus filhos tenham pecado, e que tenham ofendido a Deus nos seus corações. Assim fazia Jó todos os dias. Então, o Jó, com isso quer-se dizer que era um sujeito piedoso, essa é a expressão bíblica. Era um sujeito que cumpria suas obrigações religiosas e cuidava que os filhos não estivessem pecando. Então, está aqui o narrador nos falando muito bem de Jó, como sendo uma pessoa de grande envergadura moral. Não é isso? Se vocês não entenderem qualquer pedaço, por favor, me interrompam que eu explicarei. Então, supondo que não esteja difícil de entender, então estamos indo em frente, né? Pois não. Mas um certo então, dia... Tem uma perguntinha. Pois não. Holocausto é sacrifício. A palavra holocausto significa sacrifício. Então, o que é um holocausto? É que hoje em dia chama-se holocausto a perseguição aos judeus, né? Mas é apenas uma maneira simbólica de falar, porque quando alguém faz qualquer sacrifício, está fazendo um holocausto. Então, ir lá e fazer um sacrifício de um bichinho lá para a divindade é um holocausto. Então, o Jó pegava lá os animaizinhos e os matava, fazendo sacrifícios para Deus, né, como compensação por algum mal que tivesse sido feito pelos seus parentes, né, pelos seus filhos. Ele tem 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ok. Vamos lá. Mas um certo dia, com os filhos de Deus, mas um certo dia, como os filhos de Deus se tivessem apresentado diante do Senhor, achou-se também entre eles Satanás. Aqui Satanás está posto como filho de Deus, e sob um certo ponto de vista é também, né? Porque o sentido de Satanás, qualquer lado que você olhe, a origem de Satanás é criação divina. Satanás era, quando você olha como Lúcifer, era um anjo. E quando você olha apenas simbolicamente, e não como uma entidade real, o que é o diabo, do ponto de vista simbólico? É um aspecto da personalidade, da mente de Deus, que é contrário ao homem. Então, o diabo é isso. Você o vê sob um ponto de vista factual, como um ser existente, e aí, então, nesse caso, ele é um anjo caído, ou você o vê simbolicamente. Então, simbolicamente, o que é o diabo? É um aspecto da mente de Deus que é adversária do homem. Então, qualquer um desses dois modos, o Satanás é, de alguma maneira, a criação de Deus. O Satanás, embora ele não seja, Deus não seja criador do mal, mas do Satanás, sim. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado de não imaginar que Deus é o autor do mal, porque esta é a hipótese não cristã. Quer dizer, quem acha isso, se você acha que o mal e o bem lutam no cosmos para ver quem ganha, você deixou de ser cristão e tornou-se uma coisa chamada maniqueísta. Maniqueísta não é cristão. Maniqueísta é o sujeito que acha que não há um Deus todo-poderoso, mas que há duas forças que se confrontam, o bem e o mal, e o maniqueísta então põe o mal no mesmo status, na mesma altura de Deus. Então, para você poder ser cristão, como condição para tanto, você não pode acreditar nisso. Você tem que achar que é apenas um Deus e que Deus não é o inventor, nem o gestor, nem o criador do mal. E quem cria o mal é o Satanás. Mas o Satanás também tem alguma independência, né? Como nós também temos. Nós temos um poder enorme de fazer mal. Não é isso? E, no entanto, não podemos atribuir esse poder a Deus. Então, aqui, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Satanás é filho de Deus nesse sentido. Tá? E o Senhor lhe disse: de onde vens tu? Ele respondeu dizendo: girei a terra e andei-a toda. E o Senhor lhe disse: acaso consideraste tu a meu servo Jó, que não há semelhante a ele na terra, varão sincero e reto, e que teme a Deus e que se afasta do mal? Satanás respondendo disse: acaso Jó teme a Deus? Não o circunvalaste tu a ele e a sua casa e a todos os seus bens, não tens abençoado
as obras de tuas mãos e as possessões não têm crescido na terra? Circunvalar é circundar com valas. Então, quando você quer proteger um castelo, nós precisamos melhorar um pouquinho a qualidade. Acho que deve ser né? Então, você enche de valas em volta para impedir que os outros bandidos entrem. Então, circunvalar é proteger. Então, o diabo está dizendo o seguinte para Deus. Porque Deus acabou de dizer para o diabo que o Jó só é bacana, só é assim legal, só é cristão. Cristão não, né? Porque não era tempo de cristianismo. Só é temente a Deus, porque ele é um sujeito bem de vida. E que se ele fosse um sujeito que não tivesse as mesmas condições, ele detestaria Deus e acusaria Deus automaticamente. É isso que está acontecendo, né? Tá? Então o diabo está dizendo, olha, peraí, você acha que ele é bacana, mas ele é um sujeito que faz isso porque você o protege. Pois não. Debalde é em vão. Debalde é em vão. Tá? Continuamos, por favor, Anatônica. Mas estende tu a tua mão e toca em tudo o que ele possui, e verás se ele não te amaldiçoa na tua mesma cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás: olha, tu o que ele tem está em teu poder. Somente não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus topou fazer uma aposta com o diabo. O diabo, que o diabo pode fazer o que quiser com Jó, exceto matá-lo. Quer dizer, o que está escrito aqui, só não estenda a sua mão, significa não o mate. O resto pode fazer. E vai haver então agora uma aprovação para saber se o Jó continua gostando de Deus, mesmo quando for pobre, né? Mesmo tendo se transformado numa pessoa sem posses. E essa é o enredo dessa história. O diabo vai produzir misérias na vida desse pobre coitado. Percebam agora um detalhe importantíssimo. O diabo só irá agir autorizado expressamente por Deus. Entendeu? O diabo está autorizado expressamente por Deus, o que é para você também entender que o diabo é uma criatura, seja qual for a interpretação que você faça dele, que tem muito pouco poder na prática. O diabo não tem poder nenhum. A coisa que o diabo mais gosta nessa vida é de que nós o achemos mais poderoso do que ele é. Então, acho que agora caiu muito aqui no meu som, um pouquinho mais alto. Então, o diabo, a coisa que mais gosta do diabo é de ser supervalorizado, não tem a menor dúvida. No fundo, ele tem muito menos poder do que a gente imagina. Está aqui provado por esse pedacinho aqui da história. Muito obrigado, Anatônio. Oxana, por favor. Primeira aprovação e resignação de Jó. Em um dia em que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, veio ter com Jó um mensageiro que lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E vieram sobre eles de repente os sabeus e levaram tudo, e passaram a espada aos criados, e só eu escapei para te trazer a nova. Então, apareceram os sabeus, habitantes de Sabá, e levaram todos os animais embora e mataram os criados. Já está aqui a ação do demônio prática. E estando ainda este falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e, ferindo as ovelhas e os pastores, os consumiu. E escapei eu só para te trazer a nova. A desgraça continua, né? Ainda este falava, eis que chegou outro e disse: os caldeus se dividiram em 3 esquadrões e se lançaram sobre os camelos e os levaram. E até também passaram à espada os criados, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este estava falando, eis que entrou outro e disse: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, de repente se levantou um vento muito rijo da banda do deserto e abalou os 4 cantos da casa, a qual, caindo, esmagou a teus filhos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então se levantou Jó e rasgou os seus vestidos e, tosquiada a cabeça, prostrando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou.
Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas estas coisas não pecou Jó pelos seus lábios, nem falou coisa alguma indiscreta contra Deus. Bom, perdeu todas as propriedades, perdeu todos os servos, exceto os 3 que vieram dar a notícia. E ele, de um homem riquíssimo, pela descrição do que ele tinha, devia ser assim, quase o sujeito mais rico, tornou-se um sujeito sem nenhuma posse, e, no entanto, declara, e esta frase ficou famosa, que ele nasceu, pode muito bem ser enterrado nu sem nenhum problema, não está de modo nenhum rebelado contra Deus. Ele, até esse momento, aceita com toda a tranquilidade o que lhe aconteceu, como sendo uma decorrência natural da vida. É isso? Está claro para vocês o que está acontecendo? É o diabo fazendo aquela ação de ver se ele, de fato, iria continuar assim. Muito obrigado, Oxana. Muito bem, vamos lá. A doença, segunda provação e a visita dos amigos. E sucedeu que em certo dia viessem os filhos de Deus, e apresentando-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e pôs na presença, e disse o Senhor a Satanás: de onde vens tu? Ele respondeu dizendo: girei a terra e andei a toda. E disse o Senhor a Satanás: não tens considerado ao meu servo Jó, que não há outro semelhante a ele na terra, varão sincero e reto, e que teme a Deus, e que se retira do mal, e que ainda conserva a sua inocência? Mas tu me tens incitado contra ele para afligir o varão. Em vão, para o afligir em vão. Desculpa, em vão. E Satanás respondeu dizendo: o homem dará pele por pele, e deixará tudo o que possui pela sua vida. Dar pele por pele é uma expressão antiga que significa o homem prefere preservar a saúde. Mas o homem preservará o seu estado físico antes de qualquer coisa. Então o diabo está dizendo assim: olha, tudo bem, você por enquanto estava certo, mas e se eu deixá-lo muito doente? Quer ver como ele vai te amaldiçoar? É isso que o diabo está propondo a Deus, que ele vá mais radicalmente na direção do teste. Vamos lá. E se não estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e então verás se ele não te amaldiçoa cara a cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis aqui, ele está debaixo da tua mão, mas guarda a tua vida. Pode deixar o doente, mas não o mate. É isso que Deus diz para o diabo. Tendo, pois, saído Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, assentado num monturo, raspava com um pedaço de telha a podridão. Imagina um sujeito nu, com o corpo todo chagásico, cheio de feridas, raspando as feridas com um caco de telha, assim. É nisso que Jó foi transformado, né? Sem família, sem os 10 filhos, sem nenhuma propriedade, sem saúde, como uma espécie de pária da sociedade. Feito, então, foi executado o plano que o diabo urdiu. O diabo vai desaparecer da história, nesse capítulo não vai mais voltar. Aparentemente, pelo menos. Tá? Continuamos, por favor. Alguém tem uma dúvida? Não. E sua mulher lhe disse: ainda tu perseveras na tua simplicidade? Louva a Deus e morre. Essa louva a Deus e morre significa, é uma espécie de ironia, né? Entendeu? A mulher do Jó não acha que ele não devesse não estar revoltado. Ela está aqui criticando o Jó por ser excessivamente passivo. Jó lhe respondeu: falaste como uma das mulheres tolas. Se nós temos recebido os bens da mão de Deus, por que não receberemos também os males? Em todas estas coisas não pecou Jó com os seus lábios. Portanto, 3 amigos de Jó, tendo ouvido todo o mal que lhe havia sucedido, vieram cada um de seu lugar e verem-no. Elifas de Temã, Baldade de Suas e Sofar de Naamá. Esse Baldade de Suas, esse nome Suas, varia ao longo do texto
escrito de vários nomes. Nós mantivemos como estava lá, porque não sabemos se é erro ou se é maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Tudo indica que essas designações atrás dos nomes são cidades de onde essas pessoas vieram. Todas as tribos minúsculas. Então esses amigos aí, quando sabem da desgraça de Jó, vêm consolá-lo, vêm conversar com ele. E é esse o miolo da obra que é escrito poeticamente, que nós vamos ler aqui alguns trechos, porque aqui no miolo foram selecionados alguns versículos só, para que nós conseguíssemos ler no tempo aqui que nós temos para ler. Tá? Então começa então a ação agora, em que Jó discute com esses 3 amigos, depois com um quarto, os acontecimentos que o afligiram. Muito bem, pode terminar, por favor. Porque se tinham ajustado para juntos o virem visitar, e para o consolarem. Tendo, pois, de logo levantado os olhos, não o conheceram, e exclamando choraram, e rasgados os seus vestidos, lançaram pó ao ar sobre as suas cabeças, e se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra, porque viam que a dor era excessiva. Bom, agora sabemos que Jó está sofrendo. Imaginem a queda de status social que houve aí, não é isso? Imensa, né? Muito bem, muito obrigado. Começa agora o diálogo. Está todo mundo entendendo a história? É fundamental entender a história, senão a gente não vai entender o sentido dela, tá? Lembra que a única coisa proibida nesse curso, além daquelas, obviamente, que são socialmente consideradas inadequadas, como ficar nu, etc., né? É não entender, quer dizer, não é proibido não entender. Pode discordar quando quiser, mas até para discordar tem que entender, tá? Então vamos ver. Aliás, eu queria aproveitar aqui e também dizer que o meu grande amigo Figueiredo está aqui presente. Figueiredo e eu temos aí, somos interlocutores aí, filosóficos há muitos anos. É a primeira vez que o Figueiredo vem, é um prazer também. Diga, Figueiredo. Às vezes é um pouco difícil de compreender essas coisas. Por exemplo, o que significa que Jó é um sujeito, diz aí em cima, né, lá no começo, sincero, né? O que é uma pessoa sincera? Sincero é o tipo da palavra estranha, porque a gente nunca sabe bem o que é que ela quer dizer, né? As mulheres, de modo geral, dizem que queriam ter homens sinceros. Eu acho isso um perigo enorme. Se eu fosse mulher, eu queria ter um homem bem mentiroso, porque imaginar um homem sincero assim: querido, fulana é mais bonita que eu, mas muito mais bonita que você. Fulano, eu estou gorda. Entendeu? Eu acho que não é, mas as mulheres, quando dizem que querem um homem sincero, no fundo, querem dizer que querem um homem que goste delas de verdade. Não é isso? É isso. Então a palavra sincero, aqui no sentido bíblico, significa simples, singelo, uma pessoa com uma vida, aquilo que se chama de pobreza de espírito. Ninguém entende aqui que Deus gosta de pobreza de espírito, porque as pessoas pensam que pobre de espírito é um sujeito cavalgadura, truculento, mas não é esse o sentido da expressão pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele sujeito que, embora tenha um monte de dinheiro, não faz com o dinheiro um culto religioso. É um sujeito que não transformou o dinheiro no sentido da vida. Então, a simplicidade de Jó é que ele, no fundo, apesar de ser muito rico, mas muito rico, muito extraordinariamente bem sucedido, ele não é um sujeito que tem uma vida de ostentação, ele não tem uma vida de autoglorificação, nesse sentido. É que ele é uma pessoa humilde e modesta, e a mulher está furiosa com ele por causa disso. Tanto é que ela vai embora. Talvez não apareça aí, porque deve estar num dos itens que podem ter sido retirados, mas ela o abandona. A mulher de Jó vai embora porque ela acha que aquilo ficou muito sem graça, né? Você sair de rainha do Oriente Médio para enfermeira, né? Não é isso? Pois não. Não falei simplório. Ele era um sujeito humilde e modesto, que tinha, assim, uma vida concreta, real, sabe? Não era uma pessoa autoiludida, nem excessivamente ostensiva. Era uma pessoa que tinha uma visão, assim, na vida muito, muito real, assim. Tá? É o quê?
a paciência de Jó vem dessa história. Agora, os escravos de Jó não vêm dessa história. Então, tais os escravos de Jó tem uma outra origem qualquer que não é o livro de Jó, tá? Muito bem, continuamos, tá? Muito obrigado, tá? Jorge. Disputa de Jó com os amigos. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E falou assim: pereça o dia em que fui nato, e a noite em que se disse: fui concebido de um homem. Foi concebido um homem. Ser nada é ter nascido, né? É uma expressão fora do comum, mas tá certo. Então, isso é uma tradução de 1700 alguma coisa, essa tradução aqui. Então, ele agora, na primeira conversa com os amigos, ele, pela primeira vez, se lamenta da sua situação. Tá? Ele lamenta-se em que sentido? Lamenta-se no sentido de dizer que a vida dele está muito ruim. Tá? Ele não está dizendo que ainda que Deus é injusto com ele, está dizendo só que está ruim a vida. Não seria uma coisa muito estranha ele dizer que estava bom. Ele não estava doente, né? Muito bem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus, desde o alto céu, não olhe para ele, nem ele seja esclarecido pela luz. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, e os que estão prontos para suscitar o Leviatã. O Leviatã aqui é no sentido de forças ocultas na natureza, de um animal que ele vai aparecer depois com mais tarde. A gente vai gastar um bom tempo nesse assunto, mas aqui suscitar o Leviatã é convocar as forças da natureza, os demônios. Por que não morri eu dentro do ventre de minha mãe? Por que não pereci tanto que saí dele? Por que não pereci logo que eu saí dele? Tá? É um modo poético antigo de falar. Assim que eu saí, por que não morri quando nasci? Essa é a ideia. Porque foi concedida luz ao miserável e vida aos que estão em amargura de ânimo. Os que esperam a morte e não lhes vem. Conto os que cavam em busca de um tesouro, e que ficam transportados de alegria quando acham o sepulcro. Porventura não dissimulei, não me calei, não estive sossegado, e veio sobre mim a indignação. Reparem que nós pulamos vários versículos, né? Repararam, né? Aqui no meio a gente pula os versículos, senão não dá tempo de ler. Então, Jó está se lamentando aqui que às vezes é melhor não estar vivo. Eu não sei, acho que aqui nunca nenhuma pessoa aqui presente passou por uma experiência igual a de Jó. Quer dizer, claro que a experiência de Jó é uma experiência ficcional, dramática, mas seguramente garanto que todo mundo aqui já passou por experiências de vida muito ruins, e muitas vezes é possível que nós tenhamos o sentido do mesmo jeito. Então não deve ter sido incomum na vida de quem está aqui ter se sentido alguma vez sim, desejando que não tivesse nascido. Seria melhor não ter nascido. Vocês já não sentiram isso? É uma coisa normal nos seres humanos, não tenha dúvida. Tá? Muito bem. Tá? E por causa de coisa muito mais simples do que essa aqui, aqui é coisa muito grave. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Quer, por favor? Ele faz, porque não tem acento agudo no original, deve ser ele faz. Ele faz acusa Jó, primeiro discurso. Então, respondendo, ele faz de Temã, disse: se começarmos a falar, talvez que tu o leves de má mente, mas quem poderá conter a palavra concebida? Eis aqui, ensinaste a muitos, e deste vigor a mão cansada. Onde está aquele que teu temor, a tua fortaleza, a tua paciência e a perfeição dos teus caminhos? Lembra-te, te peço, que inocente pareceu jamais. Pereceu. Quem inocente pareceu jamais? Ou quando foram os justos destruídos? Antes, bem tendo visto que os que obram iniquidade e semeiam dores e as cegam, pereceram a um assopro de Deus e foram consumidos pelo espírito da sua ira. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Senhor. O primeiro amigo de Jó diz assim: olha, você precisa parar de reclamar e você precisa entender que se Deus está corrigindo você com males, é porque é para o seu bem.
Então o primeiro que intervém, que é o Elifaz, diz assim, não perca a oportunidade de compreender que isso é ruim, mas é para o seu bem. E quando alguém fala assim com outro, está pressupondo que haja uma culpa, porque o Jó só pode ser culpado se ele está sendo culpado. Se ele está sendo punido, está sofrendo, é porque ele de fato cometeu alguma coisa errada e deve receber esta punição com bons olhos. É isso que o Elifaz está dizendo que para ele não reclamar, que pode ser meio bom para ele não sabe. Muito obrigado. Gilmar, por favor. Primeira resposta de Jó a Elifaz. Jó, pois, respondendo, disse: Oxalá se pesassem numa balança os meus pecados, pelos quais mereci a ira e a calamidade que padeço. Entendeu? Jó não está dizendo que ele não tem pecados. Ele está dizendo que acha a punição absolutamente desproporcional aos pecados que ele pode ter tido. Quer dizer, vocês já imaginaram, porque alguém tomou uma sopa a mais, acontecer com você uma coisa equivalente a essa? Não é isso? Não é isso? Quer dizer, o que Jó está dizendo é que há uma desproporção entre o que ele possa ter feito. Certamente ele pecou. E o que aconteceu com ele, porque ele perdeu tudo, exceto uma vida doentia. O resto ele perdeu, 10 filhos. Imagine, todos os 10 filhos, todas as propriedades, tudo que ele tinha. Então o que ele está reclamando aqui é que há uma desproporção entre o pecado e a penalidade. Não é isso? Vamos ver. Continuando, por favor. Ver-se-ia que esta era mais pesada que a areia do mar, pelo que as minhas palavras estão também cheias de dor. Ensinai-me, e eu me calarei. E se eu talvez ignorei alguma coisa, instruí-me. Então, me conta o que foi que eu pequei. Quem é que vocês conhecem, os que são veteranos aqui do curso, que tem a mesma atitude exatamente assim nesse momento? É o seu Joseph K., quando quer saber do processo, do que ele está sendo acusado. É claro que o Joseph K. não admite nem a possibilidade de ter pecado. Esse aqui admite, mas esse quer saber qual foi o pecado tão grande. Assim, é pesado como a areia do mar. Por que a areia do mar é pesada? Porque ela é molhada, né? Ela é úmida, ela é pesada. Então, esse aqui, se vocês repararem bem, a base do Kafka é todo o Velho Testamento. Eu disse para vocês tantas vezes isso, que não dá para entender Kafka fora da cosmologia judaica. O que acontece é sempre assim. O Northrop Frye, que esse que está citado ali no Caput, que é um dos maiores críticos literários do século XX, o Northrop Frye diz que todos os esquemas literários, todos sem nenhuma exceção, estão na Bíblia. Escreveu um livro chamado Código dos Códigos, que vocês encontram no começo, que é um livro monumental. E, cuidado, não é o Código da Bíblia, porque tem um outro livro com esse nome, que é uma picaretagem aí enorme. Não é o livro para comprar, é o Código dos Códigos, de Northrop Frye. Escreve do jeito que está escrito ali na frente. Ele demonstra que todos os esquemas literários possíveis, todos saíram da Bíblia. A Bíblia é a matriz de todos os esquemas literários que existem. Um livro imperdível e maravilhoso. Código dos Códigos. Continuamos, por favor. Por que murmurastes vós de umas palavras de verdade, não havendo de vós algum que me possa arguir? Compondes discurso somente com o fim de increpar. Repreender, né? Increpar é repreender. E proferis palavras ao vento. Arremeteis contra um pupilo e esforçai-vos por arruinar o vosso amigo. O Jorge está falando isso para os 3 amigos lá, né? Que ficam insistindo que ele é culpado. Muito bem. Com tudo isso, acabai o que começastes. Aplicai o ouvido e vede se eu minto. Respondei-vos peço sem contenda, e dizendo que é justo, julgai. E não achareis iniquidade alguma na minha língua, nem na minha boca soará estultícia alguma. Estultícia é estupidez, né? O sujeito que é estulto é o sujeito estúpido. Então está aqui o Jó dizendo o seguinte para os amigos: mas peraí,
vocês estão me dizendo, porque os amigos estão dizendo para ele, olha, você deve ter merecido isso, porque não é possível, porque Deus não pode não ser justo. Se você se deu muito mal, é porque você fez alguma coisa muito grave. Mas aí Jó diz assim, mas peraí, mas quer me explicar o que eu fiz? Quer saber o que eu fiz? Porque eu não me lembro de ter feito nada tão grave. E os amigos então ficam dizendo que ele está se recusando a admitir que é um pecador. Ele não está fazendo isso, mas ele continua achando que há uma injustiça no caso dele. Essa é a ideia desse diálogo entre Jó e os amigos. Muito obrigado, João. Tá? João, por favor. A vida do homem sobre a terra é uma guerra, e os seus dias são como os dias de um jornaleiro. Eu botei uma nota ali embaixo, porque não é jornaleiro no sentido do sujeito que entrega o trabalho na sua casa. Né? Jornaleiro no sentido de alguém que trabalha por jornada diária, assim, um diarista, uma diarista, como hoje é diarista, nesse sentido. Uhum. Assim como o escravo deseja a sombra e como o jornaleiro espera pelo fim do seu trabalho. Para receber, né, o dinheiro. A minha carne está coberta de podridão e de imundícia de pó. Imundícia do pó. A minha pele se secou e se encolheu. E por isso não reprimirei a minha língua. Falarei na tribulação do meu espírito. Conversarei com a amargura da minha alma. Perdi as esperanças, não viverei jamais. Perdoa-me, que não são os meus dias. Pequei, que te farei eu. Pequei, que te farei eu, ó libertador dos homens. Por que me puseste contrário a ti, e me tenho feito pesado a mim mesmo? Por que não me tiras o meu pecado, e por que não apagas a minha iniquidade? Eis aí, vou agora dormir no pó. Se tu me buscares pela manhã, não subsistirei. Estarei morto, terei morrido. Então está dizendo que Deus, Deus, já que eu sou pecador, por que você não me diz qual é o problema? Me tira o pecado. Eu confesso, ele está rebelado contra. Reparem, sob o ponto de vista da aposta entre o Deus e o diabo, você não tem a nítida impressão de que o diabo está ganhando a aposta? Está ganhando a aposta, ele não para de reclamar, no fundo, do que lhe aconteceu. Aconteceu com ele uma coisa muito terrível. Ele está reclamando e chamando Deus às falas, dizendo, olha, quero saber como é que é esse negócio. Tá? Muito obrigado. Eliane, por gentileza. Primeira resposta de Jó à Baldade. E respondendo, Jó disse... Não, acho que é 8, né? Falei uma? Primeiro discurso de Baldade contra Jó. Tá. Respondendo, pois, Baldade suíta, disse: Até quando falarás tu semelhantes coisas, e as palavras da tua boca serão um espírito multiplicado? Porventura Deus perverte seus juízos, ou o Todo-Poderoso destrói o que é justo? Deus não rejeitará o homem sincero, nem dará a mão a malignos, até que a tua boca se encha de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão cobertos de confusão, e a casa dos ímpios não subsistirá. O Baldade está dizendo que Deus não pode ser mau e nem injusto. Portanto, se ele está sofrendo, é por alguma boa razão. Tá? Pode ler mais um. Ficou um pequenininho esse. Pode ler. E respondendo Jó disse: Eu sei verdadeiramente que isto é assim, e que o homem comparado com Deus não é justo. E se quiser disputar com Deus, não lhe poderá responder por 1000 coisas uma sequer. Se eu pretender justificar-me, a minha boca me condenará. Se mostrar-me inocente, ele me convencerá de culpado. Ainda quando eu seja sincero, isto mesmo ignorará a minha alma, e me será tediosa a minha vida. Uma só coisa que digo: Deus aflige assim o inocente como o ímpio. Aqui é importante isso. Então, já está estabelecendo a tese de que Deus irá perseguir tanto um quanto o outro. Ou seja, que não há retribuição terrena para os atos de bondade. A tese que os outros estão defendendo é de que Deus, sendo justo, ele dará uma recompensa para aqueles que se comportarem bem, forem justos também. E o que
aqui Jó está fazendo é dizendo que esta tese não funciona, ou seja, que não é verdade, que os bons serão tratados de um modo diferente dos ímpios, porque ele se acha bom e vê que os ímpios prosperam. Vocês nunca tiveram essa impressão na vida? Vocês nunca sentiram, às vezes na vida, que vocês, mesmo sendo bons, não obtêm os mesmos resultados dos maus que prosperam a olhos vistos? Vocês compreendem que quando vocês se sentem assim, vocês estão exatamente na mesma posição de Jó? Porque, no fundo, só tem sentido esse nosso encontro aqui se vocês, quando saírem daqui às 7h30, pontualmente como sempre, vocês souberem o que fazer, né? Porque se sai daqui sabendo menos do que comentou, não vai valer a pena, que o sentido é que você nunca deve deixar de desvincular a sua vida daquilo que você está lendo. Tá? Isso é fundamental. Pode continuar, Helene, por favor. Se ele fere, mate por uma vez, e não se ria das penas dos inocentes. Já que Deus quer acabar comigo, me mate uma vez e não fique se rindo da minha situação aqui, chagásica, bubônica, sei lá, né? Aquela situação ruim que ele vivia. A terra entregue nas mãos do ímpio, cobre com o véu os olhos dos seus juízos. Se não é Deus, quem é logo? Logo, Deus não é justo. Vocês não têm ideia do tamanho desta frase, né? Porque esta frase é a base de toda a rebelião metafísica moderna. Quando o Albert Camus escreveu o livro O Homem Revoltado, ele escreveu o livro em cima desta frase. Quer dizer, o homem moderno, o homem do século XX, acha que é isso mesmo, que Deus é um sujeito incompetentíssimo. É o Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov, dizendo assim, não, eu gosto de Deus, só eu acho que é muito burro. De como que pode fazer um mundo tão imbecil como esse? Quer dizer, o problema do homem moderno, o sujeito que acha que Deus é incompetente, é que ele resolve estar num lugar o SUS para resolver o problema. Entendeu? Então aí a coisa realmente não vai funcionar nunca mais. Mas o que se está querendo fazer aqui é dizendo, o que se faz hoje em dia como concepção de homem íntegro contemporâneo é o sujeito que acredita piamente nisso, que Deus é burro e Deus é incompetente. E é por isso que o mundo foi entregue na mão do ímpio, porque Deus não sabe dirigir o mundo. Tá? Continuamos, por favor. Quando disser, já não falarei assim, mudo o meu rosto e de dor me atormento. Mas se ainda assim sou um ímpio, por que trabalhei eu em vão? Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Falarei e não temerei, porque eu não posso, cheio de medo, responder. Então, se o ímpio aqui manda, por que eu então me esforcei à toa? Qual foi o sentido do meu esforço se foi acabar do jeito que eu estou? Fiz tudo certo agora, olha como é que eu estou. Devendo para todo mundo. Então, não sei o que, quebrado, minha mulher foi embora, perdi os filhos, não sei o que, os que sobraram não falam comigo. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, uma situação até comum. Pode acontecer com qualquer pessoa, numa dimensão menor, é claro. Tá? Gabriel, por favor. A minha alma tem tédio à minha vida, soltarei a minha língua contra mim, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque assim me julgas. Se eu pequei, tu me perdoaste na mesma hora. Por que não me permites tu que eu esteja limpo da minha iniquidade? Se for mal, desgraçado de mim, mas se for justo, não levantarei cabeça, face da aflição e de miséria. Porventura, o pequeno número de meus dias não se acabará em breve? Deixa-me, pois, que eu chore um pouco a minha dor, antes que vá para não tomar, para aquela terra tenebrosa e coberta da escuridade da morte. Terra de miséria e de trevas, onde habita a sombra da morte, e não há nenhuma ordem, senão um sempre eterno. Sempre eterno. Sempre eterno é permanente, tá? Sempre eterno significa eterno, né? Horror. Então, o Jó realmente está infeliz. Está deixando claro que está achando-se injustiçado. Né? Não há nenhuma dúvida nisso aqui. Aparece a cena do Lia, não parece? É o quê? Aparece a cena do Lia. Se você pegar rigorosamente, todas as histórias que você contar, que você ver escritas, todas têm base em algum esquema narrativo bíblico no Ocidente, né? Estou falando aqui do nosso mundo ocidental, porque o Oriente é outro mundo
completamente diferente do nosso. Mas no mundo ocidental, a Bíblia é a matriz de todos os sistemas narrativos. É isso que prova o livro do Northrop Frye, O Código dos Quadros. Dá para comprar aí na imprensa, aproveita enquanto tem, tá? Que é um livro fundamental para quem gosta do assunto, né? Pode ver mais um, Gabriel, por favor. Primeiro discurso de Sofar contra Jó. Depois, respondendo Sofar de Naamate, disse: porventura o que fala muito não ouvirá também? Ou bastará um homem ser grande falador para justificar-se? E oxalá que Deus falasse contigo, e abrisse essa boca, para te descobrir os segredos da sua sabedoria, e que só lê de muitas maneiras, e que entendesse que é muito menos com o que ele te castiga em comparação do que merece a tua maldade. Porque ele conhece a verdade dos homens e vê a iniquidade deles, acaso a considera? O homem vão leva-se em soberba, e julga ter nascido livre como a cria do asno montês. Mas tu endureceste o teu coração, levantaste a tua mão para Deus. Muito bem. Então aqui vocês veem que ele faz dar uma enorme bronca em Jó, dizendo que ele te castiga, é muito menos com o que ele te castiga em comparação com o que merece a tua maldade. Mas por esse ele faz, não deve saber alguma coisa do Jó que nós não sabemos. Por que ele conclui assim? Porque ele supõe que haja uma proporção entre o castigo e a pena. Não é assim que são feitos os sistemas penais, pelo menos deviam ser assim. Quer dizer, alguém que matou 20 pessoas não devia ter a mesma pena de alguém que estacionou o carro no lugar proibido. Não devia ser assim? Ou devia ser o contrário? Então, o Elifaz está pressupondo que, já que os males que afligem Jó são muito grandes, que ele deve ser um tremendo sem vergonha, um sujeito maligno ao extremo, quase um demônio. Por isso é que ele está mandando Jó parar de reclamar e parar de reclamar de Deus, porque ele não deve ter razão de modo nenhum, porque ele parte de um axioma que é: Deus é justo e não pode não ser justo. Essa mesma sensação de injustiça, todo mundo que está aqui presente deve ter sentido na sua vida algum momento. Todo mundo. Tá? Entendeu? Aquele sujeito pilantra, não sei o quê, que está sempre saindo com umas mulheres bonitas, e a gente que trabalha, né? Aquela coisa, aquela conversa que todo mundo tem. Né? O Billy Budd tem bastante disso. O Billy Budd também é o caso. O mundo da literatura está cheio de situações como essa, porque essa não é uma situação literária, é uma situação humana que está, de alguma maneira, codificada na Bíblia, na história de Jó, e que serve de modelo para uma enorme quantidade de outras aplicações, né? Bom, continuamos, por favor. Aí, por gentileza. Primeira resposta de Jó a Sofar. Agora o Jó vai se defender do Sofar, tá? Mas respondendo, Jó disse: logo só vós sois homens, e convosco morrerá a sabedoria? Fazendo uma ironia, né? Quer dizer, só você que sabe isso, né? Só você que sabe isso, tá? Eu também tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Pois quem ignora isto que vós sabeis? Quem ignora que a mão de Deus fez todas essas coisas? Na sua mão está a alma de todo vivente e o espírito de toda a carne humana. A sabedoria e a fortaleza está em Deus. Ele possui o conselho e a inteligência. Se retiver as águas, tudo se secará, e se as largar, alagarão a terra. Nele residem a fortaleza e a sabedoria. Ele conhece assim ao que engana como ao que é enganado. Ele conduz os conselheiros a um fim imprudente e conduz a estupidez aos juízos. Ele desata o boudoir aos reis e cinge os seus rins com uma corda. Desatar o boudoir é uma espécie de cinturão que os reis usavam. Então tira o cinturão do rei e coloca uma corda no lugar, que é o que aconteceu com o Jó. Não é isso? Ele perdeu a majestade e ficou miserável. Deixa ir aos sacerdotes sem glória e abate aos magnatas.
Magnates é uma maneira de dizer poderosos. É a mesma coisa que magnata, mas está com o no original, tá? Muda a linguagem aos que amam a verdade e tira dos velhos a doutrina. Derrama desprezo sobre os príncipes, elevando outra vez aos que foram oprimidos. Ele tira das trevas o que estava escondido e põe em claro a sombra da morte. Ele multiplica as nações e as destrói, e depois de destruídas, as restitui ao seu primeiro estado. Ele muda o coração dos príncipes do povo da terra, e os engana para os fazer andar, de balde pelos caminhos desviados. Andarão ao palpadelas como em trevas e não em luz, e os fará desatinar como bêbados. Jó está concordando que Deus pode fazer qualquer coisa. É isso que ele está dizendo, que Deus é todo poderoso, fará qualquer coisa. Tá? Pode ler mais um pouquinho. Eis aqui todas essas coisas. Viu o meu olho, eu ouvi o meu ouvido e as compreendi todas. Isto que vós sabeis, também eu alcanço, e não vos sou inferior, fazendo antes ver que vós sois uns forjadores de mentiras, faltores de perversos dogmas. Então, ele está dizendo que não é nenhuma novidade, que Deus pode tudo. O que ele está dizendo para os seus amigos, né, é que eles não têm o direito de aparecer lá e inventarem pecados que ele teria cometido para poder justificar a ira de Deus. É isso que Jó está reclamando, que ele não continua não achando que tenha pecado o suficientemente para merecer tal tratamento. Eu oxalá que vós sois calasseis, que vós os calasseis, para poderdes passar por sábios. Se vocês não abrirem a boca, vão achar que vocês sabem alguma coisa. Ouvi, pois, a minha correção, e atendei ao juízo dos meus lábios. Acaso necessita Deus das vossas mentiras, para que em sua defesa ou defesa, é maneira antiga de escrever. Dolosamente. Está dizendo o seguinte: por acaso é preciso sacar provas? Esses três estão querendo fabricar provas para incriminar ele, Jó, porque de modo nenhum ele acha que é tão mal assim para acontecer com ele essa desgraça toda, né? Por que razão despedaço eu e minhas carnes com os meus dentes, e por que trago eu a minha vida nas minhas mãos? Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Mostra-me as minhas maldades e delitos. Por que escondeste tu em mim o teu rosto, e por que me julgas tu teu inimigo? O homem, nascido da mulher, que vive breve tempo, é cercado de muitas misérias, que como flor sai e é pisado, e foge como a sombra, e jamais permanece no mesmo estado. E tu que julgas digno de abrir os teus olhos sobre este tal, e trazê-lo a juízo contigo? Então, está aqui o Jó se defendendo da acusação do Sofar, que é um dos seus detratores. Muito bem, continuamos. Pode continuar. Segundo ciclo de discursos. Segundo o discurso de Elifaz. Mas, respondendo Elifaz de Temã, disse: porventura, o sábio responderá como se falasse ao vento, e encherá de ardor o seu peito? Arguis com palavras aquele que não é teu igual, e falas o que não te convém. Porque a tua iniquidade ensinou a tua boca, e tu imitas a linguagem dos blasfemadores. Que sabes tu que nós ignoremos? Que entendes tu que nós não saibamos? Por que se incha o teu espírito contra Deus, para proferires por tua boca tão estranhos discursos? Em todos os teus dias o ímpio se ensoberbece, e o número de anos da tua tirania é incerto. Será ferido como a vinha na sua primeira flor, e como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque tudo o que o hipócrita ajunta será estéril, e o fogo devorará casas dos que gostam de receber presentes. Ele concebeu dor e pariu iniquidade, e seu coração inventa enganos. Ele está dizendo que Jó continua soberbamente negando-se a aceitar que pecou na proporção do castigo que ele recebeu. É isso que ele está fazendo, tá? Continua insistindo. O Jó continua se defendendo contra, né, dessa ideia. Continuamos, por favor. Sim, eu Pode ser você um pouquinho mais.
Segunda resposta de Jó a Elifaz. Mas Jó respondendo disse: Eu tenho ouvido muitas vezes semelhantes discursos. Todos vós sois uns consoladores importunos. Porque esses três foram lá para consolá-lo, souberam que ele estava na miséria, mas em vez de estarem consolando, estão piorando as coisas porque o estão acusando de alguma coisa pela qual ele não se sente culpado. Não é? Diga, Paz. Não entendi. Tem uma pergunta? O que você acha? Não? Ok. Ele não está falando com Deus diretamente, né? Daqui a pouquinho Deus vai aparecer. Então eu vou fazer aqui, eu vou abrir um voluntariado para saber quem que vai ler a parte de Deus, para fazer uma análise da personalidade aqui dos presentes. Vai ser mais eficaz do que um tratamento, do que uma análise psicológica sobre quem é que tem complexo de superioridade. Né? Muito bem. Mas daqui a pouquinho vai aparecer Deus em pessoa. Não é bem em pessoa, é um anjo que eu represento, na verdade. Mas você tem razão, ele por enquanto só briga com Deus indiretamente. Agora, uma coisa que reforça a sua razão é a seguinte: reparem que até agora ele não fala dos filhos. E não fala mesmo, tá? Mesmo considerando que eu pudesse ter tido essa parte, não fala. Ele até agora não reivindica as suas propriedades. Ele está muito mais focado com a injustiça em si do que com a perda em si. É isso que eu acho que ele está reparando também como prova de que aqui Jó ainda não está exatamente, que o diabo não está exatamente ganhando. Muito embora ele tenha já feito aqui alguma reclamação forte contra Deus indiretamente. Mas é uma boa questão. Vamos esperar um pouquinho mais para ver para onde é que vai isso. Pois não, filha. É verdade. É preciso, por isso que eu queria que vocês soubessem que nenhuma outra história representa também a mentalidade moderna na direção de Deus. Porque, pelo livro de Jó, é que o intelectual moderno pressupõe que exista uma injustiça fundamental no mundo, e aí você se acha bacana resolver isso com o SUS. Já que Deus produziu a injustiça e a doença, talvez o SUS resolva melhor do que isso. Todas as experiências totalitárias do século XX são uma tentativa de colocar alguém no lugar de Deus. O Estado, o Partido Único, a burocracia estatal, o welfare state, são todas tentativas baseadas na rebelião de Jó. Essa rebelião de Jó, que ele aos poucos vai nos mostrando, é a base da indignação que o homem moderno sente com relação a Deus. E é natural sentir-se indignado com isso. Tão natural que todo mundo contemporâneo está indignado com Deus. Bom, tá? Mas vamos ver como é que nós saímos dessa. Tá? Não, continua sendo natural. Né? Muito bem. Você está em que linha? Eu estou na 4. Do capítulo? 16. 16, tá. Ok. Eu também pudera falar como vós, e oxalá que a vossa alma estiver em lugar da minha. Ele está reclamando por ele faz. Assim, você acha bacana falar isso? Porque não é você que está aqui chagásico, tá? Por isso você acha legal, né? Tá, muito bem. Mas que farei? Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor, e se eu me calar, nem por isso me deixará ela. Deus me fechou debaixo do poder do injusto e me entregou às mãos dos ímpios. Eu, aquele que em outro tempo tão opulento, de repente fui reduzido a pó, e tomou-me pelo pescoço, quebrantou-me e pôs-me por alvo de seus tiros. Quebrantar é ferir, né? Quebrantar é ferir. Cercou-me com suas lanças, atravessou-me os rins, e não me perdoou, e derramou sobre a terra as minhas entranhas. Despedaçou-me com feridas sobre feridas, lançou-se a mim como um gigante. Levo um cilício cozido sobre a minha pele e cobri de cinza a minha carne. Você sabe o que é um cilício? Cilício é um instrumento de tortura pessoal que os religiosos usam. É uma espécie de cinta
cheia de rugosidades muito desagradáveis, que você amarra com toda a força na cintura para passar o dia sofrendo, para fazer a purificação da sua alma. O silício é, portanto, um objeto de dor, né? Um objeto causador de dor, que alguns religiosos fazem voluntariamente. Né? Silício com C mesmo, com S é um determinado tipo de material, né? Terra, não cubras o meu sangue, nem os meus clamores achem lugar de se esconderem no teu seio. Porque eis aqui a minha testemunha está no céu, e nas alturas o que me conhece. Os meus amigos se desfazem em falar, mas os olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Mas o meu olho se desfaz. Olha, os analistas dizem que não há nenhum outro escrito bíblico tão poeticamente bonito quanto esse. Esse deve ser o livro, mesmo passando por uma tradução, mais poético da Bíblia. Então, reparem nas belezas literárias que de vez em quando aparecem, são todas magníficas. Então, ele está dizendo assim, olha, a testemunha de que eu sou bom está no céu. E não é você que fica me dizendo isso sem conhecer a causa. Ele está falando com os seres humanos como ele, que são os tais dos amigos. Não parecem ser pessoas comuns, mesmo assim são pessoas que não têm autoridade divina. É isso que ele está dizendo, tá? Muito obrigado, então. 17. O meu espírito vai se atenuando e os meus dias se abreviam e só me resta o sepulcro. Não pequei, em amarguras se demoram os meus olhos. Ele me reduziu a ser como a fábula do povo, e estou feito diante deles um exemplo. Estar feito diante deles um exemplo é ser levado à execração pública como sendo o exemplo da má pessoa. Quer dizer, ele, pelo fato de ter acontecido com ele tudo isso, que é uma coisa muito impactante, a ninguém acontece tanta desgraça ao mesmo tempo, né? Ele está sendo levado para a sociedade como sendo, de fato, um sujeito muito pecador. Por que outra razão iria ter acontecido com ele tudo o que aconteceu? Então ele está aqui reclamando de ter se transformado numa espécie de bode expiatório. Esse ponto depois o René Girard fará um enorme trabalho em cima. O nosso velho René Girard, depois eu comento um pouquinho mais, tá? Eu disse à podridão, tu és o meu pai, e aos bichos, vós sois a minha mãe, e a minha irmã. E minha irmã, quem é que fala igualzinho? O rei Elias naquela tempestade, todo escangalhado lá, e o outro lá, o pobre, meu Deus, que é o Edgar, né? Tá? Que se chamava lá na história, o apelido que ele tinha, alguém lembra? O pobre Tom também dizia, eu sou agora aqui irmão das minhocas. Tá? Essa história, tá? Vem daqui a inspiração shakespeariana para produzir aquela cena. Tem razão, o nosso pai. Tá? Continuamos. Onde está logo agora a minha esperança e quem considera a minha paciência? Todas as minhas coisas desceram ao mais profundo do sepulcro. E acaso crês tu que ao menos neste lugar terei um descanso? Esse lugar é o tal do sepulcro, que é uma tradução meio fora de jeito para Sheol, que é a palavra hebraica para inferno. Tá? Então o sepulcro aqui é mais no sentido de inferno. Será que eu, pelo menos no inferno, vou ter algum sossego? Porque hoje a vida dele está muito ruim, não é isso? Okay. Muito bem, podem ver mais um pedacinho. Segundo o discurso de Baldade. E respondendo Baldades, Suíta disse: até quando direis palavras vãs? Entenderei primeiro e depois falaremos. Porque havemos nós sido reputados por animais e sórdidos aos vossos olhos? Lançá-lo-ás da luz para as trevas e do mundo o transportará. Não subsistirá a
sua linhagem, nem a sua posteridade ao seu povo, nem relíquia alguma no seu país. No seu dia pasmarão os últimos, e aos primeiros invadirá o horror. Tais, pois, são as moradas do iníquo e o paradeiro daqueles que não conhecem a Deus. O que o Baldar está dizendo aí é que o futuro de Jó é esse aqui que ele está descrevendo. Como Jó se recusa a admitir a sua culpa, então, né, admitir o pecado, então está dizendo que tudo isso vai acontecer com ele, vai ser lançado nas trevas, né, não subsistirá a sua linhagem, não deixará descendentes, não é isso? E todo aquele que não conhece a Deus como o Jó irá ter esse destino cruel. Muito obrigado. Quer ler 19? Segunda resposta de Jó a Baldade. E respondendo, Jó disse: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com os vossos discursos? Eis aí, são já 10 vezes que vós me quereis confundir, e não vos envergonhais de me oprimir. Pois longe de mim os meus irmãos e os meus conhecidos como estranhos se apartaram oprimir. Se apartaram de mim. Os meus propíncos... propíncos é vizinhos. Isso é bom para você começar a reunião no condomínio, lá no prédio, assim. Então, pesados propíncos, vai fazer um sucesso enorme. Se fosse você, já notava isso. Tá? Não é isso? Pesados propíncos. Pelo menos haverá assim, um certo ar de perplexidade. Assim. Bom para começar uma reunião que você precisa de algum resultado. Então, pode começar de novo esse 14. Os meus propíncos me desampararam, e os que me conheciam esqueceram-se de mim. Os que moravam em minha casa e as mesmas minhas servas me reputaram como um estranho, e fui como um peregrino nos seus olhos. Chamei a meu servo e ele não me respondeu, e por minha própria boca eu o rogava. Parece ministro de final de governo. O Alexis Stepanenko, que foi ministro do Itamar, dizia que nos últimos 2 meses você não consegue nem pedir mais cafezinho que ninguém traz. Né? É mais ou menos assim. Né? O sujeito ministro demissionário não consegue nem que lhe traga um café. É a mesma coisa aqui. Mas ele está dizendo que ninguém mais anima para mim. Continue, por favor. Minha mulher teve horror do meu bafo, e tinha eu que rogar aos filhos das minhas entranhas. Quem são os filhos das entranhas dele? Quem são os filhos das entranhas dele são os irmãos, porque as entranhas aí são as entranhas de onde ele veio, né? Portanto, da mãe. Então, ele teve que pedir ajuda aos seus irmãos, porque a mulher não ajudava. Ninguém queria saber mais dele. Até os fatos me desprezavam, e retirando-me deles, detraíram de mim. Os fatos são os nécios, os burros. Até aquele sujeito lá, entendeu que é uma porta, não fala mais com você. Os que no outro tempo eram meus conselheiros me tiveram em execração, e aquele quem eu mais amava me voltou às costas. A minha pele, consumidas as carnes, se pegaram aos meus ossos, e só me restam os lábios ao redor dos meus dentes. Por que me perseguis como Deus e vos fartais das minhas carnes? Vocês que estão aí me criticando, por que vocês não fazem isso comigo? Pois eu esperava que vocês pelo menos viessem aqui me conversar comigo. Eu estou mais culpado. Eu sou arruinado. Agora eu sou arruinado com culpa, né, por cima. Ele está mandando os outros parar de falarem assim com ele, né, os 3 amigos. Porque eu sei que o meu remidor vive, e que eu no derradeiro dia surgirei da terra. Nesse momento já faz um voto de confiança a Deus. O remidor é aquele que leva remir os pecados. Ou seja, é Deus. Então ele está aqui dizendo que maus são os irmãos, mas ele continua confiando em Deus. E serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei a meu Deus. Embora a ideia da ressuscitação tenha vindo depois com mais clareza com Jesus Cristo, aqui já há a noção clara da ressurreição, porque a ressurreição humana implica na devolução do corpo. Não é o corpo que nós temos hoje, é uma espécie de corpo glorioso, mas é uma devolução do corpo, tá? E que acontecerá no juízo final.
a quem eu mesmo hei de ver e meus olhos hão de contemplar, e não outro. Esta minha esperança está depositada no meu peito. Por que dizeis, pois, agora, persigamo-lo, e achemos raiz de palavras contra ele? Fugi, pois, de diante da espada, porque é a espada vingadora das iniquidades, e sabei que há juízo. Juízo significa, há um juiz no mundo, saber que há Deus que julga. Então vocês cuidado, porque vocês não são Deus, ele está dizendo para os seus perseguidores. Muito obrigado. Mônica, por gentileza. Segundo o discurso de Sofar. E respondendo Sofar de Naamate, disse: Por isso, a mim me vêm pensamentos sobre pensamentos, e o meu espírito é arrebatado a diversas coisas. O seu pão, nas suas entranhas, se converterá interiormente em fel de áspides. O que é fel de áspides? Fel é veneno. E áspide é um outro nome para víbora, que é, do seu ponto de vista lá da região, uma cobra muito perigosa, né? Uma serpente, aliás. Né? Então, a víbora é uma espécie de modelo de animal perigoso, tanto é que, de modo geral, aplica-se essa expressão a mulheres muito, assim, sogras muito ruins, por exemplo, né? E coisas assim e tal. Então, a víbora é uma expressão muito negativa. Vomitará as riquezas que devorou, e Deus las fará sair das entranhas. Chupará a cabeça de áspides, e a língua da víbora o matará. Jamais veja ele correntes de rio, nem torrentes de mel e de manteiga. Aqui está ele dito no texto, é rio de óleo. Então, o que era importante naquela época? Óleo de oliva, manteiga, mel, que são as coisas assim que denotavam que tinha essas coisas em casa, era rico. Então, torrentes de rio. Esse está escrito aqui, né? Esse Sofá está dizendo que o que age como Jó será desgraçado com todas essas coisas ruins aí. Pagará tudo o que fez, mas nem por isso será consumido. Segundo a multidão de seus embustes, assim será a sua pena. Porque oprimido... segundo a multidão dos seus embustes. Ou seja, segundo a gravidade dos seus pecados. Assim será a pena. Então, se você está com uma pena muito grande, é porque você é um tremendo sem vergonha mesmo. Que é que o Sofá está dizendo para Jó. Porque oprimido despia os pobres, roubou casas e não as edificou. Na verdade, aqui deve ter um erro aqui de datilografia, porque oprimindo, né? Depois a gente olha aqui no texto, no intervalo, ele está dizendo que Jó é um ladrão. Ele está sugerindo que Jó roubou casas, não as edificou, despiu os pobres. Aqui não é no sentido material, é no sentido de roubar o dinheiro deles, né? Tirar a roupa da camisa do pobre. Tá? É isso, ele está aqui sugerindo que ele cometeu pecados secretos. Tá? Continuamos. Todas as trevas estão escondidas no interior da sua alma. Devorá-lo-á fogo, que não se acende, será penetrado de aflição o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Ficará ao desamparo o fruto da sua casa, será arrancado do dia do furor de Deus. Esta é a sorte que receberá de Deus o homem ímpio, e herança que haverá, Senhor, pelas suas palavras. Vamos ver como é que ele agora responde. Pode continuar, Mônica. E respondendo Jó disse: Ouvi, vos peço as minhas razões, e fazei penitência. Porventura, é com o homem a minha disputa, para que não tenha motivo de angustiar-me? Ele está falando que ele está discutindo o assunto com Deus, quer dizer, essa é uma polêmica maior. Então, é muito maior do que se houvesse um outro ser humano como ele ali, debatendo o assunto, né? Por que razão, pois, vivem os ímpios? Por que são exaltados e crescem em riqueza? Vocês nunca na vida tiveram a sensação de que as pessoas más progridem e têm sucesso na vida? Então, ele está dizendo que, pela aparência que as coisas têm,
os maus às vezes se dão bem, enquanto que os bons se dão mal. Tá? Continuamos, por favor. Seus filhos se conservam diante deles, a sua vida tem uma multidão de parentes, de netos. Que não é mais o caso dele, porque não tem mais filhos. As suas casas estão seguras e em paz, e a vara de Deus não está sobre eles. A sua vaca concebeu e não abortou, pariu a sua vaca e não lhe malogrou a sua cria. Está falando o que acontece de bom com os maus, né? Continuamos. Saem como as manadas dos seus filhos, e os seus pequenos saltam e brincam. Levam um pandeiro e alaúde, saltam ao som dos instrumentos músicos. Eles passam os seus dias em prazeres e no momento descem à sepultura. Estes são os que disseram a Deus: retira-te de nós, pois nós não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é todo-poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveita que lhes façamos orações? Eu conheço bem os vossos pensamentos e injustos juízos contra mim. Porque vós dizeis: onde está a casa deste príncipe e onde as tendas dos ímpios? Como, pois, me consolais em vão, tendo-se visto que as vossas respostas se opõem à verdade? E aí, então, nesse momento, nós paramos um pouquinho, tomamos um café, porque sempre quando recomeça, sempre avisa que lê. Já reparou disso? Sempre a primeira que lê quando começa? Então, tá? Já tomamos um café e já voltamos para continuar essa história. Vamos lá.